temos um tema extremamente importante, né, para discutir, um tema que envolve uma parte conceitual, mas também um debate, né, do ponto de vista de processo histórico que ocorre na Europa do entreguerras, que é o fenômeno do fascismo. Tá? Primeiro ponto, como sempre, nós vamos abordar as questões que serão foco da nossa reflexão. Acho que é pressuposto para todo mundo aqui, a gente não precisa justificar a importância de um debate, de uma reflexão que envolva o fenômeno do fascismo na Europa do entreguerras. Tá? Mas entre as várias justificativas sobre a importância do tema, eu gostaria de salientar um aspecto que para nós, internacionalistas, é central. A relação entre a ascensão de regimes fascistas na Europa do entreguerras, em particular o caso do nazismo na Alemanha, e a desestabilização da ordem europeia, do sistema internacional europeu. Esse é um aspecto praticamente consensual na literatura, né? Praticamente todos os autores internacionalistas, historiadores que se voltam para o entreguerras, fazem esse elo entre a ascensão de regimes fascistas e a desestabilização da ordem europeia. Então, evidentemente, como o segundo conflito mundial é uma das nossas preocupações ao pensar o entreguerras, nós temos que nos voltar para a compreensão do fenômeno do fascismo e entender, sobretudo, como é que se dá esse elo. Duas são as questões centrais que nós discutiremos na aula de hoje. Primeiro, a gente vai pensar numa caracterização do fascismo. Como caracterizar o fenômeno do fascismo? Esse é um primeiro aspecto importante que todo e qualquer internacionalista que se volta para esse período precisa atacar, precisa refletir sobre. Em segundo lugar, depois de uma discussão mais conceitual, portanto, mais num plano abstrato, evidentemente que no início vai ser um pouco mais conceitual, abstrato, a gente entra para a questão que nos interessa propriamente, que é pensar esse elo entre fascismo e a desestabilização da ordem europeia, focando especificamente no caso alemão. Né? O caso alemão, evidentemente, tem uma importância enorme, porque a Segunda Guerra está totalmente relacionada a desenvolvimentos que se dão na Alemanha hitlerista, então a gente vai focar as nossas atenções, não exclusivas, mas vamos focar atenções no caso alemão para pensar a segunda pergunta da aula. Vamos começar então com uma discussão, como eu disse, um pouco mais teórica, um pouco mais conceitual, né? Pensar a caracterização do fascismo. Como que a gente poderia caracterizar o fenômeno do fascismo? Antes de dar respostas, que na verdade não é muito o objetivo dessa primeira parte da aula, vou lançar mais algumas possibilidades do que pensar em respostas objetivas, fechadas, mas antes de apresentar algumas possibilidades, eu queria fazer três considerações, levando em consideração ou tomando em conta o que a literatura, na maioria dos casos, aponta ou discute sobre o fascismo. Em primeiro lugar, o fascismo, majoritariamente, para vários estudiosos que se debruçam sobre esse tema, não pode ser entendido como um fenômeno político unicamente italiano. O fascismo italiano, evidentemente, que tem uma importância enorme, vai servir de modelo para outros movimentos e regimes fascistas europeus e mesmo fora da Europa, mas o fascismo italiano, ele é um caso, mas não o único caso. Você tem movimentos fascistas fora da Itália, Bulgária, Hungria, Romênia, Grã-Bretanha, França, e não só movimentos fascistas fora da Itália, como regimes que ascendem de fato ao poder, como é o caso da Alemanha, que para muitos autores também tem que ser compreendido dentro desse guarda-chuva conceitual chamado fascismo. Segundo ponto, grande parte dos estudiosos entende que o fascismo possui traços ideológicos e organizacionais comuns. Tá? Há um debate aqui, há alguns estudiosos que enfatizam mais o lado organizacional, fascismo enquanto forma, enquanto processo, e há outros estudiosos que também batem na tecla da importância de observar traços ideológicos nos movimentos e regimes fascistas. Tá? Então, esse segundo ponto, ele apresenta algumas heterogeneidades. O próprio texto, que é base do seminário da nossa segunda parte da aula, como vocês sabem, vai ter uma posição sobre isso.
tá? Mas grande parte dos autores vê traços também ideológicos comuns em vários movimentos e, em alguns casos, também regimes fascistas. Então, se dá para pensar o fascismo não só como um caso restrito à Itália, e se dá para pensar o fascismo como um movimento e ou regime políticos que apresentam traços ideológicos e traços organizacionais comuns, nós temos que fazer um esforço de conceituação. Esforço de conceituação, é muito importante deixar claro isso desde o início, envolve abstração. Então, a parte próxima da nossa aula, começando a partir desse slide, a gente vai falar não de processos históricos específicos, nós vamos falar de processos históricos, mas no sentido mais abstrato. Entender movimentos e regimes políticos em termos abstratos. Evidentemente, como a gente está falando de conceito, é muito possível, e na verdade mais do que provável, que nós não encontremos todas essas características que nós vamos apresentar aqui em termos conceituais quando a gente olha o processo histórico em si. Então, cuidado! A nossa discussão vai ser uma discussão inicialmente conceitual abstrata e depois a gente vai passar para considerações em comparação, digamos, a processos reais concretos. Muito bem, então é preciso fazer um esforço de conceituação. Como então conceituar movimentos e regimes políticos fascistas? Um primeiro ponto, eu acho, é deixar claro que nós estamos falando de movimentos políticos. Movimentos que visam o poder, que visam atingir o poder. Muitos desses movimentos não são bem-sucedidos. Muitos desses movimentos param como movimentos. Têm determinadas importâncias nas suas respectivas sociedades, nos momentos em que eles florescem, mas não chegam a se transformar em regimes políticos propriamente ditos. Na verdade, é uma exceção, né, o caso de movimentos que conseguem, de fato, ascender ao poder, como foi o caso italiano e como foi o caso alemão. Mas são movimentos e regimes políticos que possuem, como eu disse, traços organizacionais e, sobretudo, alguns traços ideológicos comuns. Quais são esses traços? Há vários autores que pensam, né, sobre esta pergunta. Eu poderia citar vários aqui. Como o nosso tempo é um tempo limitado, eu decidi basear a apresentação a partir de agora, sobretudo, nas considerações feitas pelo Kevin Passmore, num texto extremamente interessante, lançado no início do século XXI, chamado Fascismo. De longe, ele não é o único a pensar em traços ideológicos comuns sobre o fascismo. Há outros autores também importantes, que eu vou citar nomes e em alguns momentos da aula farei considerações sobre eles. Tá? Um autor importante que pensa o fascismo em termos conceituais chama-se Martin Blinkhorn. Um outro autor importante, que também vai fazer uma discussão conceitual sobre o fascismo, é o Aristótle Khalil. Esse, em particular, a gente vai fazer referência daqui a pouquinho na nossa aula. Um outro autor importante que também pensa o fascismo em termos conceituais é o Stanley Payne. E, evidentemente, o autor que é base do nosso seminário, o Robert Paxton, também é outro estudioso bastante citado em discussões, né, sobre o que significa, como caracterizar, como pensar movimentos e regimes políticos fascistas. Evidentemente que cada um desses autores e outros mais, eu estou fazendo aqui uma citação super restrita, eles possuem especificidades. O que eu farei é levantar o que a gente encontra em comum em vários deles, não todos. O Paxton, por exemplo, como a gente vai discutir mais para frente, ele teria algumas discordâncias importantes com relação a alguns aspectos que eu vou apresentar aqui como característica desse movimento ou desse, em alguns casos, regime político fascista. Mas para a grande maioria dos autores, o que a gente vai colocar aqui é quase como consensual, com algumas diferenças importantes, mas no geral mais consensual. Tá? Então o que seria isso? O fascismo como uma ideologia basicamente contraditória. Esse é um aspecto que o Passmore reforça muito e que eu gostaria que a gente levasse em consideração. Pensar o fascismo como uma ideologia, como um conjunto de ideias, como uma visão de mundo plenamente coerente, dificulta a nossa análise. O fascismo, ele é, ao mesmo tempo, reacionário e revolucionário. O fascismo é, ao mesmo tempo, tradicionalista
e modernizante. O fascismo é, ao mesmo tempo, anticapitalista e pró-capitalista. Tem traços contrários a um capitalismo liberal, mas ao mesmo tempo faz uma defesa veemente contra regimes e sistemas comunistas. O fascismo, portanto, é eminentemente contraditório. Essa é uma ideia fundamental para nós. Agora, ele é contraditório, mas ele tem uma centralidade. Muitos autores que pensam fascismo, um autor importante francês, aqui a gente está pensando basicamente numa tradição historiográfica anglo-saxã, um autor francês importante, que é o René Rémond, ele bate na tecla que o fascismo ele é eminentemente uma ideologia negativa. É a ideologia do anti, é a ideologia do contra. Tanto é, o título da obra mais importante do Hitler é uma luta, é ser contra algo. Tá? Evidentemente que a gente vai encontrar vários traços negativos, no sentido de anti alguma coisa no pensamento fascista. Mas há um elemento central na ideologia fascista que não só explica esses anti, como também explica várias das questões e aspectos pelos quais os fascistas lutam, ou seja, pelo que eles são pró, não simplesmente pelo que eles são anti. Que aspecto central é esse que vários autores ressaltam, inclusive o Péssimo, que, como eu disse, baliza a nossa discussão. O fator central é a questão do ultranacionalismo. Ou seja, a compreensão de movimentos políticos fascistas, de ideologia fascista, passa, para muitos estudiosos, pela compreensão de que o ultranacionalismo é central para os fascistas. E aqui o prefixo ultra, ele não vem por um acaso. Ultranacionalismo no sentido de que a nação é colocada como elemento central da vida do indivíduo. Em alguns casos extremos, como o único elemento que configura, que constitui a vida dos indivíduos. Quaisquer outras identidades, quaisquer outras afiliações, quaisquer outras ligações que não sejam, sobretudo, as identidades, as ligações, as filiações do indivíduo com a nação, não importam. Ou importam muito pouco. Então, o ultranacionalismo é central para a gente começar a discutir conceitualmente fascismo. E ele é central porque ele abre dois braços importantes, como eu coloco aqui nesse esquema simplista que eu apresento para vocês. Um primeiro braço importante é que movimentos fascistas têm uma visão da nação que eles querem atingir. Normalmente, a nação é considerada como em estado de degeneração e é necessário, portanto, tomar determinadas atitudes, colocar em prática determinadas políticas para regenerar esta nação. Ou seja, o movimento fascista busca reconstruir a nação em vários aspectos. E é por isso que você encontra muitas particularidades em ideologias fascistas. Porque é óbvio, o que para cada movimento fascista significa nação vai depender da região, vai depender das condições históricas, vai depender das condições sociais de cada caso. É por isso que a noção de nação a ser regenerada de um fascista italiano tem, evidentemente, enormes diferenças da noção de uma nação a ser regenerada de um fascista alemão. Como também terá diferenças de uma noção de nação a ser regenerada de um fascista brasileiro. Um integralista teria uma concepção da nação brasileira e do que é fundamental para regenerar a nação brasileira muito diferente da concepção que um alemão o tem. Um alemão fascista, no caso. Um italiano fascista. Então a gente tem que tomar cuidado com esse aspecto da variabilidade ou da variação. Essa variação ideológica. A variação ideológica ela não pode nos levar a compreender os fenômenos fascistas como sendo casos específicos e particulares. Para além dessa enorme variabilidade, existe esse centro comum de que a nação precisa ser regenerada e uma visão de nação a ser construída. O Khalil, que eu mencionei agora há pouco para vocês, numa obra importante que ele publica em 2000 e depois em vários outros papers, ele afirma
que essa visão de nação apresenta, portanto, uma variabilidade e normalmente você vai encontrar entre os pontos de variabilidade 3 elementos importantes que dissociam, né, a concepção de nação de um determinado movimento fascista da concepção de nação de outro ou de outros movimentos fascistas. Então, quais elementos comporiam essa visão de nação? Então, há um elemento societal, como o Khalil o denomina, há um elemento societal. Em alguns casos, não necessariamente em todos, há um elemento territorial e também em alguns casos, mas em casos variados, além de um elemento societal e territorial, há também um elemento missionário. Uma concepção missionária de que a realização, a concretização do projeto nacional envolverá ou envolve uma determinada missão que muitas vezes passa pelo próprio corpo nacional. Vai atingir, inclusive, outros grupos ou até a própria civilização humana concebida em termos mais amplos, dependendo do movimento fascista a ser analisado. Quando eu digo aqui elemento societal, eu estou pensando em, por exemplo, composição de sociedade. Quem é a nação? Em alguns casos, você vai ter uma concepção societal estritamente biológica, racista. Em outros, você vai ter uma concepção societal estritamente étnica, cultural, baseada em laços históricos e culturais, mas não necessariamente em termos biológicos, sanguíneos, digamos assim. Mas essas diferenças, elas não podem obscurecer o fato de que, apesar das distinções entre movimentos fascistas específicos, existe uma concepção de sociedade nacional a ser regenerada, com determinada composição, com determinada participação de grupos sociais. Em alguns casos também há uma concepção territorial, ou seja, a nação, para se concretizar, precisa obter territórios, considerados territórios genuinamente nacionais, que fazem parte dessa nação, por vários motivos. E como eu disse, em alguns casos também há uma concepção missionária. Em todos você vai encontrar esse elemento societal, em todos. A variabilidade vai aparecer mais. De que maneira esse elemento societal vai aparecer, por exemplo, em características biológicas ou étnicas, você tem um exemplo aqui, e, sobretudo, de que modo esses elementos territorial e missionário da visão de uma nação idílica vão aparecer também na concepção de visão de nação fascista. O fato é, o ultranacionalismo envolve, portanto, esse projeto de nação a ser regenerada, e mais do que isso, envolve a noção de que a identidade fundamental do indivíduo, como eu dizia, é a identidade nacional. O que caracteriza, o que baseia a vida do indivíduo é a identidade nacional. É a partir disso que ele vai montar a sua lealdade e, sobretudo, o seu compromisso. Seu compromisso, entre outras coisas, com o quê, pessoal? Com a concretização desse projeto de nação. Em colocar em prática a regeneração desta nação caída. Bom, como eu disse, o ultranacionalismo é um elemento central. A partir dele, você vai entender características pró e características anti do fascismo. Comecemos pelas características anti. Eu elenquei aqui 3 aspectos anti que você vai encontrar em vários movimentos fascistas e em alguns, né, dos regimes políticos que surgiram desses movimentos e que me parecem ser os mais importantes para nós refletirmos. O anticomunismo, o antiliberalismo e o fato desses movimentos serem antidemocráticos, do fascismo ser contra a democracia. Se nós pensarmos nesses 3 antes, nós perceberemos que eles têm enorme relação com a concepção de ultranacionalismo, tal como eu a apresentava agora há pouco para vocês. A relação é enorme. Pensemos no caso do anticomunismo. Se há algo que caracteriza a ideologia comunista, entre outros aspectos, é a questão do internacionalismo. Ou seja, comunista, tanto do ponto de vista da burguesia ou do próprio proletariado, não tem pátria. O modo de produção capitalista é um modo de produção em si internacional. Isso para um fascista é algo absolutamente estranho.
absolutamente absurdo, errado, inconcebível. A nação existe algo concreto, próprio, e pelo qual o indivíduo deve lutar, deve inclusive morrer, se necessário. Mais do que isso, a própria concepção comunista de classes sociais no modo de produção capitalista, burguesia e proletariado, que existem de maneira antagônica, é algo também avesso aos fascistas. O fascista pensa a nação, que evidentemente tem operários, tem camponeses, tem empresários, portanto, o que a gente poderia colocar como uma burguesia e o proletariado, o fascista pensa a nação essencialmente em termos orgânicos. A nação é um organismo que possui, evidentemente, órgãos, partes que apresentam funções distintas. Só que essas funções distintas não significam que essas partes tenham interesses antagônicos. As partes não têm interesse antagônico. As partes apenas desempenham funções distintas em prol do todo. Então não há interesse da burguesia alemã. Não há interesse do operário alemão. O que existe, única e exclusivamente, é interesse alemão. O corpo tem interesse. As partes fazem funções distintas, desempenham funções distintas em prol desse todo. Então não é apenas um embate contra o internacionalismo comunista. É um embate contra a própria concepção de antagonismo de classe, de um antagonismo estrutural de classe. Tal porque você vai encontrar a denominação, ao invés de classes em vários movimentos fascistas para esses grupos sociais, muito mais a noção de corporações. Ou seja, o corporativismo. Os grupos têm representação, têm uma representação funcional, mas essa representação não significa que esses diversos grupos sociais que desempenham funções sociais diferentes sejam antagônicos. Muito pelo contrário. Eles representam-se junto ao Estado para que as suas funções possam ser complementares e para que os seus interesses unifiquem-se no interesse da nação. Então, o anticomunismo tem total relação com o ultranacionalismo. O ultranacionalismo, por sua vez, também explica este ódio fascista ao liberalismo. E por ódio ao liberalismo, penso aqui em duas questões fundamentais. Há várias que nós poderíamos tratar aqui, mas duas muito importantes. Um ódio contra o individualismo, todas e quaisquer liberdades e todos e quaisquer direitos individuais. Noção de direito individual é absolutamente estranha ao fascismo. Não há direito do indivíduo, há direito da nação. Os indivíduos, portanto, contemplam o interesse nacional e não simplesmente, única e exclusivamente, os seus próprios interesses e os seus próprios direitos. E mais do que isso, a crítica ao liberalismo é uma crítica profunda também a uma concepção de capitalismo desregulado. Sobretudo uma crítica contra monopólios, contra empresas que não têm qualquer tipo de controle, né, por parte do Estado, uma crítica contra lucros excessivos de determinadas empresas e uma crítica contra a concepção de que empresas podem produzir o que quiserem, quando quiserem, como quiserem. As empresas fazem parte do corpo nacional. O capital produtivo faz parte do corpo nacional e se o interesse nacional requer, demanda determinados tipos de produções, com determinadas características e aspectos, assim será feito, ou assim deverá ser feito. A antidemocracia, que aparece também muito em movimentos e regimes fascistas, é uma luta não só contra o princípio de maioria em si, apesar de que a gente vai ver que regimes fascistas, como o caso do nazismo, ascenderam o poder não por meio de um golpe, utilizaram-se da democracia para destruí-la, para aniquilá-la, tá? Mas o aspecto antidemocrático não é simplesmente uma luta contra o princípio da maioria, mas, sobretudo, a noção de que a nação tem que se organizar em partidos, que a nação pode se repartir, pode se dividir, que há interesses, de novo, antagônicos que precisam ter representações específicas e se fazerem representar, por exemplo, num parlamento.
Isso divide a energia nacional, divide a força da nação. Mais uma vez, o antidemocrático tem total relação com o ultranacionalismo que eu comentava anteriormente. Então, de um lado, a gente traz esses elementos anti, mas alguns elementos pró. Vamos também discutir, né, elementos que os fascistas defendem, que são favoráveis. São favoráveis a quê? Do ultranacionalismo, a gente chega a um aspecto que me parece central dentro da ideologia fascista, que eu já comentei, mas não aprofundei. Então agora a gente vai poder comentar com mais calma. A questão de que interesses, projetos, identidades de todos os indivíduos devem estar submetidos a interesses, projetos e a identidade nacional. Devem estar submetidos à identidade nacional e a projetos e a interesses nacionais. Isso significa que identidade de classe não é nada perto da identidade nacional. Ou seja, interesse de classe não deve existir, não pode existir próximo ao interesse nacional. Comentava o caso de empresários que precisam se adequar a regras de produção, ao que produzir de acordo com interesses nacionais. A mesma coisa trabalhadores, cujos sindicatos vão ter uma representação focada também nos interesses nacionais. Se for preciso reduzir salários, reduzir jornadas visando o interesse nacional, assim será feito. Se for preciso estender jornadas para cumprir o projeto que envolve o interesse nacional, assim será feito. Então, interesses de classe, identidade de classe, totalmente submetido ao interesse e identidade nacional. Identidades, projetos ou interesses institucionais que não envolvem a nação também devem ser submetidos ao interesse nacional. Cito aqui alguns exemplos que me parecem ser cruciais. Família. Interesse familiar está submetido ao interesse nacional. Se é fundamental para a nação que crianças juntem-se à juventude fascista, por exemplo, aos 10 anos, assim será feito, independentemente da vontade dos pais. Se os pais, por exemplo, forem por si só contrários a isso. A vontade e o interesse da nação se sobrepõem a interesses familiares. Mesma coisa com relação ao Exército. A instituição do Exército, Forças Armadas em geral, tem que estar submetida à nação, a interesses nacionais, e não a interesses corporativistas. Igreja, a religião ou a identidade religiosa, a identidade grupal religiosa, também submetida à identidade nacional. Escola, o que é ensinado, como é ensinado, por quem é ensinado, submetido a interesses nacionais. Mídia em geral, artes em geral, a mesma coisa. E como eu disse, interesses individuais, tanto de homens, de mulheres, quanto de crianças.